Seja muito bem-vindo ao canal Guardei a Fé. Estamos trazendo aqui para o canal mais um vídeo, mais uma mensagem. E gostaria que você meditasse nela. Mas antes, se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Clique no sininho de notificações e ative para receber todas as notificações aqui do nosso canal. E ao término dessa mensagem, eu gostaria que você copiasse o link desse vídeo e compartilhasse com outra pessoa, porque eu tenho certeza que o Espírito de Deus há de abençoar mais ainda a vida dessa pessoa. Hoje queremos meditar no seguinte: vivemos hoje no mundo onde muitas pessoas vivem amarguradas, tristes, vazias, pessoas que vivem em meio a aflições, depressões, pessoas que não sabem mais o que fazer. Vivemos hoje num mundo que, humanamente falando, está perdido. É como se não encontrássemos esperança. Por mais que nós venhamos a desejar cada dia um mundo melhor, quanto mais o tempo passa, mais as coisas pioram, mais a situação desse mundo fica complicada. E você vê que esse ano de 2019 já começou um ano complicado. Tantas tragédias, tantas mortes, tantas pessoas que se perderam. E ficamos pensando onde se encontra nesse momento a alma das pessoas. Porque todos nós temos uma alma. Você tem, eu tenho, todos nós temos. E o mais importante dessa vida é a nossa alma. Não importa quem sejam as pessoas, sejam pessoas corruptas ou não, sejam pessoas envolvidas em coisas erradas ou não, todos nós temos uma alma. E todos nós temos o direito de escolher onde queremos viver eternamente, ou com Deus, ou nas trevas com o diabo. Por mais que muitas pessoas que assistem os nossos vídeos, que vêm aqui no canal, colocam comentários de que o inferno não existe, de que o diabo não existe, enfim. Entenda uma coisa, o diabo não precisa que você creia que ele exista para ele existir. O inferno não precisa que você creia que ele existe para ele existir. Você crendo ou não, ele vai existir. É simples assim. Jesus falou muito sobre o inferno. E não importa se você acredita ou não. Se você não acredita, então as chances de você ir para lá são maiores. Porque como que você vai querer se livrar de um lugar de condenação se você não acredita? Então você vai viver uma vida desregrada. E consequentemente a chance de você ir para esse lugar de tormento é grande. Então se você acredita ou não acredita, o inferno e o diabo existem. E a própria Bíblia alerta sobre isso. O próprio Jesus disse isso. Que o ladrão, se referindo a Satanás, veio para matar, roubar e destruir. E ele veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Por isso, o mundo hoje vive essa situação desastrosa. As pessoas procuram viver a cada dia mais longe de Deus, longe da vontade de Deus, longe dos caminhos de Deus. E quanto mais longe as pessoas viverem de Deus, quanto mais as pessoas escolherem viver fora da vontade de Deus, a tendência é que a cada dia as coisas venham ficar pior. Até porque Jesus falou a respeito do príncipe desse mundo, que ele já estaria julgado. Nós sabemos que o que tem acontecido hoje nesse mundo é simplesmente um reflexo do que tem acontecido na vida espiritual daqueles que vivem nesse mundo e longe de Deus. Pessoas que vivem oprimidas, pessoas que tiram a própria vida, pessoas que já tentaram tirar a própria vida diversas vezes. E quem sabe você que está ouvindo essa mensagem agora, ou já tentou tirar a sua vida, ou pensa em fazer isso. Esses pensamentos, ou essas tentativas que você já teve, isso prova o quanto você tem vivido longe de Deus. Isso prova o quanto você tem vivido longe da luz. E de uma coisa certa, se você continuar tentando em tirar a sua própria vida, então você vai simplesmente se autocondenar, porque tirar a sua vida não vai solucionar seu problema. Pelo contrário, vai criar um problema eterno para você. Porque a Bíblia alerta que os assassinos não herdarão o reino de Deus. Que diferença existe de uma pessoa que tira a vida de outra para aquela pessoa que tira a própria vida? Não há diferença. Diante de Deus,
essas duas pessoas são assassinas. A diferença é que um tira a vida do outro e a outra tirou a própria vida. Só que aos olhos de Deus, os dois são assassinos. Então, o espírito que tem atuado nos filhos da desobediência, o espírito do mal que tem atuado na vida das pessoas, fazendo com que as pessoas venham a viver longe de Deus, é que tem sido o causador de tudo que temos visto nesse mundo. A Bíblia diz o seguinte lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 1 em diante: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa foi a missão do Senhor Jesus. Existem pessoas que tentam minimizar ou praticamente anular o verdadeiro sentido da vinda de Jesus. O porquê que ele veio a esse mundo. O porquê que ele veio se entregar pela humanidade. Ele veio para isso. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O pecado que vivíamos, o erro de Adão e Eva lá atrás, se estendeu para todos. Então nós vivíamos mortos em nossos delitos e pecados. Quando nascemos, por mais que nós não tenhamos escolhido a vir para esse mundo, nós já nascemos nessa condição de pecador e sujeitos à condenação por causa do pecado, por causa da natureza pecaminosa. Mas a partir do momento que nós passamos a ter uma consciência do que é certo e do que é errado, do que agrada a Deus e o que não agrada, e passamos a viver dentro da vontade do Senhor Jesus, então essa vida que ele veio oferecer gratuitamente a todos, nós passamos a ter, porque é o que a Bíblia diz, que ele vos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então, quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus e passamos a viver dentro da vontade dele, dentro dos seus ensinamentos, de tudo aquilo que ele ensinou em suas mensagens, de tudo que foi ensinado por meio também dos discípulos, se vivemos dentro dessa vontade de Deus, então passamos a ter essa vida. E a morte que vinha por meio do pecado, quando falo morte, é a espiritual, ela já não passa a ter domínio sobre nós, porque abrimos mão dessa condenação eterna e passamos a viver dentro da palavra de Deus, e isso nos dá o direito de uma vida eterna. No versículo 2 diz: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então tem sido esse espírito que atua nos filhos da desobediência, que hoje vivem nesse mundo longe da vontade de Deus, que tem sido o causador de tudo isso que vemos nos dias de hoje. Sofrimentos, destruições, pessoas infelizes, tormento, dor, enfim. O mesmo espírito que leva as pessoas a viver longe de Deus é o mesmo espírito que vai atormentar a vida daquelas pessoas. É o mesmo que vai tentar ceifar aquela vida. Por isso, é de suma importância que nós venhamos obedecer a Deus, porque do mesmo jeito que o espírito do mal atua nos filhos da desobediência, atua na vida daqueles que desobedecem a Deus e destrói a vida dessas pessoas, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, ele atua na vida daqueles que vivem dentro da vontade de Deus, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo a vontade de viver. Por mais que a pessoa viva em meio a uma situação difícil, esse Espírito de Deus, ele traz uma certeza que a pessoa vai sair daquela situação, ela vai vencer aquele problema, enfim. Da mesma forma que o espírito do mal atua de forma negativa na vida dos filhos da desobediência, o Espírito de Deus atua de maneira positiva nos filhos obedientes. Para finalizar, diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, como já falamos, por natureza, a natureza pecaminosa de Adão, e por vivermos longe da vontade de Deus, éramos filhos da ira. Sofreríamos a condenação eterna
por vivermos longe do Senhor Jesus. Mas, a partir do momento que entregamos a nossa vida a Ele, então o Espírito de Deus, o Espírito Santo, passa a atuar nos filhos obediente à palavra dele, trazendo a essas pessoas a felicidade que esse mundo não pode oferecer. Por isso Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque essa é a vontade dele, que todos nós sejamos felizes. Não que venhamos viver um conto de fadas, porque nunca iremos viver nesse mundo um conto de fadas. A vida aqui é difícil, mas mesmo em meio a todas essas dificuldades, Deus nos faz ter paz. O mundo clama por paz, mas eles nunca têm paz. Mas aqueles que vivem em obediência a Deus, eles vivem com uma paz interior. E por mais que surjam situações difíceis, eles acreditam que Deus é com eles e vai tirá-los dessa situação. Por isso, se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, entregue. Não importa quem você seja, de maneira nenhuma Ele lançará você fora, tá bom? Deus abençoe a sua vida mais ainda e eu gostaria que você compartilhasse essa mensagem com outra pessoa no Facebook ou WhatsApp, enfim. Fique à vontade. Inscreva-se em nosso canal se não é inscrito e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos aqui do nosso canal. Deus abençoe, um forte abraço a todos.